Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa série Aprendendo com o Mestre dos Mestres. É um prazer e uma honra poder falar e repartir com você um pouco das experiências desse mestre tão especial que nos ensina como usar ferramentas psíquicas tão simples, mas na prática de forma que podem influenciar a nossa saúde mental. Hoje, o relato que eu tenho para trazer para você está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Então, se você quiser conhecer mais de forma profunda esse relato, então aconselho você a procurar lá. Jesus vinha de uma situação junto com os seus discípulos muito inusitada, né? Se você conhece a história, ele acaba de viver a multiplicação dos pães e peixes. Nesse relato, a Bíblia nos descreve que ele está no meio de uma multidão de pelo menos 5.000 homens, só homens. Imagina mulheres e crianças que não eram contadas. Não tinha microfone, não tinha palco, ele então estava inserido no meio dessa população. Imagina o desgaste físico e mental dessa situação. Jesus, um exímio protetor das suas emoções, porque ele entendia que era importante se guardar para poder transbordar aquilo que tinha dentro dele. Então, logo depois de toda essa situação, ele encaminha seus discípulos, diz para que eles continuem a viagem, que sigam de barco atravessando o mar, e ele iria ficar ali mais um pouco. Então Jesus se recolhe e vai orar, que era o que ele fazia quando estava cansado, quando precisava recuperar forças. Ele silenciava no mundo de fora e gritava no mundo de dentro, através da oração, através do contato que ele tinha com os céus, com o Pai. Então era uma estratégia psíquica muito interessante de proteção das emoções que podemos usar até hoje. Mas o relato se segue dizendo o seguinte, que os discípulos então pegaram o barco e na travessia do mar, que estava revolto, cheio, num tempo de muitos ventos e muitas ondas, imagina que a visibilidade deles não era boa e que já existia um temor ali, porque era um barquinho no mar, no meio de ondas grandes e ventos. Então aquilo tudo, apesar de vários deles serem pescadores, não era um ambiente assim muito agradável. No meio disso, Jesus tinha dito para eles irem, que ele os encontraria. E sim, ele foi lá os encontrar, mas de uma maneira muito diferente, surpreendente, como ele gostava de fazer para ensinar seus discípulos a abrir as janelas da sua inteligência. Ele então aparece andando sobre as águas. Claro que para você entender essa história de forma mais profunda, você precisa fazer o exercício da fé. Mas se você conseguir ampliar sua visão e olhar isso, ainda que seja metaforicamente, você consegue usufruir das ferramentas psíquicas que o Mestre dos Mestres ensina através dessa história. Ele então aparece andando sobre as águas, imagina o espanto dos discípulos em ver aquela cena sem entender exatamente quem estava vindo, porque a visão estava perturbada por aquela situação toda, e então amedrontados eles perguntam quem é que está ali, e Jesus diz, se identifica, sou eu. E a voz dele era familiar, mas eles não conseguiam ver. Então Pedro, muito impulsivo, rapidamente diz, então se és tu, mestre, que eu ande como você aí sobre as águas. E Jesus diz, vem, né? Desce aí do barco. E Pedro, então, desce daquele barco. Eu queria que você se colocasse nessa situação, se imagine lá no barco, vivendo essa situação. Então, Pedro desce, resolve, então, vivenciar aquilo e de forma corajosa e ousada, ele, então, pisa naquele mar que não tem debaixo de si, não se forma nenhuma ponte, não tem relato de nenhum túnel, ele simplesmente tem seus pés firmes sobre as águas. E aquilo abre a sua mente, né? Tem uma evidência de sucesso e de capacidade que enche o seu coração. E ele olha para Jesus, então pode caminhar sobre as águas. A Bíblia não relata
esse caminhar exatamente, mas diz algo muito importante, que Pedro começa a ouvir daí, né? Ele sente a firmeza da água, mas começa a ouvir o barulho do vento, sentir a água no seu corpo, e aquela situação em que ele tira os olhos do objetivo dele, que é chegar até Jesus, faz ele mirar na situação, faz ele focar no que está acontecendo, na onde ele está, e naquele momento a inteligência dele é obstruída, e até aquilo que ele sabia, porque ele era um pescador, então obviamente sabia nadar, e ele então não faz jus àquela situação, àquela capacitação, e se desespera e afunda no mar. Jesus, com bondade e misericórdia e com o objetivo dele de fazer seus discípulos aprenderem muito mais do que um conceito, era uma vivência. Ele então levanta Pedro e diz: homem de pouca fé, e o leva de novo para o barco e o põe seguro. São tantas as ferramentas psíquicas e as aprendizagens que a gente pode falar sobre esse relato, mas eu queria focar com você na questão de onde Pedro estava olhando. Jesus tinha esse objetivo de ampliar a condição de olhar não só de Pedro, mas dos discípulos todos que estavam ali. Quando Pedro então tira os olhos do seu objetivo, ele afunda. Dr. Augusto costuma dizer, Dr. Augusto Cury, que é precursor da inteligência multifocal e usa Jesus como modelo de saúde mental para que nos inspire a desenvolver a nossa inteligência, ele diz o seguinte, que não existe gigante nas emoções. Mesmo que você tenha andado firme sobre várias tempestades da vida, por um momento, se você desviar o olhar do seu objetivo, você pode afundar como Pedro. Você pode sucumbir nas suas emoções. Então, não é incomum pessoas bem resolvidas, às vezes psiquiatras, psicólogos, pastores, líderes que já ensinaram tantas pessoas também a afundar no mar das suas emoções. Qual é a questão? É que nós não podemos tirar os olhos do nosso objetivo, o foco daquilo que traz esperança, daquilo que traz firmeza para andarmos sobre as diversas tempestades e mares da vida. Eu queria te convocar hoje a prestar atenção aonde você está olhando e não focar nos barulhos que tem à sua volta. Se nós começarmos a dar atenção aos barulhos à nossa volta, e hoje vivemos essa situação de pandemia, essa situação de atmosfera de medo, onde aquilo que nós ouvimos e vimos podem nos assustar e nos amedrontar. Se os nossos olhos saem do objetivo e focam na circunstância, fatalmente nós vamos submergir. E quando Jesus levanta Pedro e faz essa advertência, homem de pouca fé, né? O que ele está falando para Pedro? A fé é uma crença inabalável. A Bíblia diz que a fé é uma firmeza, é a prova daquilo que eu não vejo. Então eu preciso focar em algo, crer em algo maior, que é mais do que a circunstância. E a fé também diz a Bíblia que vem pelo ouvir, e ouvir da verdade. O que você tem ouvido? Verdade ou mentira? Então foca na verdade e saia do mar das turbulências da vida. Espero que você tenha uma boa semana e pratique essa ferramenta. Um beijo no coração e até mais.